8h07, o podcast do intervalo vai sair um dia, sabe, Cláudio? Nós temos um projeto aqui, porque no intervalo, às vezes, o assunto é tão bom quanto ou melhor do que no intervalo é bom que os microfones estão fechados, então a gente pode até falar mal de que... É até xingar se quiser, pode. Mas acho que é isso que reflete toda a demanda que nós temos. O intervalo, a gente continua conversando sobre tudo que a gente... E eu estava falando aqui, o Cláudio Valadares, Mansur, esse pessoal que tem cabelo branco de experiência, não é de sereno da madrugada, tem assuntos aqui interessantíssimos e necessários que sejam esclarecidos, mas tem uma coisa que eu tenho percebido aí muito, isso, né, é nesse governo que eu estou percebendo, é o diálogo. Você vai na Secretaria de Agricultura, conversa com o Almir, você traz o Almir aqui, você conversa, então fica muito mais fácil de se resolver as coisas quando se tem diálogo. Você quer resolver um problema com a sua esposa ou com o seu filho, é no diálogo. Se quer resolver, se não quer, você vai brigar, você vai ficar... Né? Então é preciso assim, eu entendo que é preciso elevar o nível dessa discussão, dessa conversa, e chegar alguém e falar, gente, vamos fazer assim, 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 e elevar esse nível. Parar de ficar discutindo por baixo porque fulano não faz, mas vocês também não ajudam. É tipo aquela história que o casal quer educar o filho, mas acaba brigando pela educação do filho. Então não tem por que a gente brigar entre autoridades e comerciantes, ter distanciamento ou ter briga e não diálogo, porque senão não vai resolver nada nunca. Nós voltamos e a gente está conversando hoje no programa com o Cláudio Valadares, secretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente. O Rodrigo está aqui preocupado, temos que falar de meio ambiente também, vamos falar? Vamos lá. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. No programa anterior a gente falava sobre o camelódromo, e aí o senhor, antes do programa, conversando com a gente, revelou que é o autor do projeto do novo shopping popular Michel Haddad. E eu o questionei fora do ar e vou questionar agora. Por que o telhado de uma água só, uma vez que aquele telhado é muito grande, e aí quando chove você tem um volume de água muito, muito, muito grande? Eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor, e aí, consequentemente, a gente vai entender o que aconteceu nessa primeira chuva, Cláudio. Inicialmente, né, a gente tem que deixar claro que, inclusive, essa informação eu tenho do meu subsecretário René Justen, nós estávamos conversando isso ontem. A cada 10 anos, nós temos uma cidade que não chove. Mas é previsível, isso acontece, a cada 10 anos tem uma super não é, promoção de chuvas, não é? E com intensidade, inclusive, anteriormente eram menores, mas nós estamos vendo que o mundo, a atmosfera, e não é privilégio nenhum nosso, tá? Muda e muda também, não é? As ocorrências de tempo, não é? Então essas chuvas são atípicas, todo mundo sabe disso. Inclusive agora, anteontem, né, que deu aquele temporal, foi de 85 milímetros. Não de 69, como falado. Não, 69 foi em menos de uma hora. Em 85 milímetros, tá? Eu, inclusive, estava na chuva na hora. Tá? Encheu ali a Rua Formosa, aquele negócio todo. Quer dizer, o que acontece, né? Eu vou falar também um pouquinho depois sobre a questão da macro e da microdrenagem, tá? Mas, enfim, a razão daquele telhado, inicialmente, nós temos uma área com 160 metros de comprimento, que é o túnel, vamos dizer assim, da Formosa até João Pessoa, 160 metros. Como é que eu poderia colocar ali uma multidão de permissionários, né, que é uma multidão, né, são quase 500 bancas, tá? E desse uma climatização ideal. Aprendemos nós, nos bancos escolares, que temos que preservar e estudar a questão da climatização e da ventilação, não é? O lado que todo mundo conhece em Campos, né, que todo mundo vai comprar uma casa ou um apartamento, fala assim, é frente para o nascente? Né? É para o Nordeste? Então eu tive que usar exatamente esse artifício,
que é o lábio da Barão de Amazonas, ser mais alto, para que eu pudesse proporcionar a entrada do vento natural, não é? E a saída por um outro lado. Se fosse ali um corredor todo fechado, nós teríamos uma churrasqueira ali dentro. Tá? Como ele é todo aberto, o ar flui, ventila e consegue fazer isso. A questão da forma foi exatamente provocada por esse parâmetro técnico, que é exatamente a questão da ventilação. Tá? Bom, a questão da queda d'água, né? Isso aí foi uma questão, na época, né, projetada, não é? Eu acredito, né, que construção, acredito não, tenho certeza que construção é igual automóvel, tem que ter a primeira revisão, não é? Então, houve esse acidente? Houve. Com certeza a empresa, que é a Servem, é uma empresa séria, tá? Já deve ter ido lá, já deve ter verificado o que aconteceu, tá entendendo? E já está tomando as suas providências, não é? A questão ali aconteceu por essa ocorrência de uma chuva muito forte e não teve velocidade suficiente para recolher a água no sentido em que ela fosse para a galeria de uma forma mais rápida, não é? Então, isso é sanável, não é? Solucionável, tá? E acredito que a empresa esteja já totalmente comprometida em resolver isso. Eu tive uma informação ontem, até o próprio Edivar também comentou sobre isso, só para liberar aqui esse assunto, aí você pode falar sobre a questão também né, das lojas, né? Ainda envolvendo o camelô. Do projeto do senhor, então, que teria capacidade suficiente para captação e para eliminação da água. Parece que foi alterado e não feito do jeito que está no projeto do senhor, que seria, em cada coluna de vazão de água, ter 4 canos, 4 dutos, só tem 2. E aí teve, também é uma coisa a ser estudada e não só, aquela coisa, eu falei, não é só colocar a culpa nos outros, a gente tem que dialogar. Claro. Teve também um processo que algumas pessoas comentaram que a boca de lobo foi tapada. Isso. Foi tapada pelos usuários ali. Exatamente, ou por alguém. Que isso também provocou o retorno de água, né? O retorno de água. Mas aí você fala, como é que o sujeito fica naquele fedor ali o dia inteiro? Então, teria que estudar. Eu falei assim, sabe aquele domiciliar é muito mais fácil, né? Só para... você vai fazer o terminal do seu esgoto da sua casa, existe hoje uma ponteira, que eles falam, não sei, que se põe e que tem uma porta automática. Ela fica assim, enviesada, né, que fala. Quando o seu esgoto está cheio, que vai jogar para a rua, ela abre, pela pressão da água do seu esgoto. Quando acabar, ela fecha, até para não voltar a sujeira para dentro da sua casa. Poderia fazer uma tampa assim? Existe aí um equívoco. O esgoto tem que ir direto para a rede. Não pode, de maneira nenhuma, se misturar com águas pluviais. É proibido. Sim, perfeito, Né? perfeito. Então, o que acontece? A água de escoamento de chuva é águas pluviais. É uma rede. É uma rede. E a rede de esgoto é outra rede. Isso que eu falei. Se em casa é mais fácil de explicar sobre esse exemplozinho da Mas normalmente... Não né, dá para botar uma tampinha dessa nesses bueiros, não? De repente pode até ser. Por exemplo, Vou criar uma fábrica dessas tampinhas. Estou dando esse exemplo porque nós mesmos intervimos no ano passado lá no Santa Helena, naquela... O pessoal liga esgoto Aí está o negócio. Nós pusemos bomba, limpamos as galerias, tudo isso, inclusive fomos nós lá que assumimos um pouco, junto com o Mansur, isso e tal, e a Secretaria de Obras, limpamos tudo, só que descobrimos que a maioria das casas, o esgoto está junto com a água pluvial. É irregular, é ilegal. Irmão, não há solução que resolva. Tá? Não tem como. Tem que desligar tudo e fazer de novo. E aí? Ou fazer uma outra rede para... Uma outra rede independente só para águas pluviais. Então, essas ocorrências... Aqui no canal, Coqueiros, aqui no centro da cidade, aqui no centro. Na 7 aqui, Alberto Lamego, você tem a água pluvial as pessoas ligam o esgoto da casa de forma irregular. Exatamente. Na água... Esse é um problema, né? Isso, inclusive, a própria Água do Paraíba, ela detecta isso, não é? Agora, infelizmente, é uma outra questão de educação, né? Que se você não quer ter esse prejuízo, você também não pode colaborar com ele.
né? E a questão do lixo urbano também, que às vezes é jogado à deriva, não é? Não tem. Isso é uma outra campanha que o próprio meio ambiente já está promovendo lá pela Secretaria. Nós estamos promovendo isso aí, uma mudança radical nessa situação, tá? Mas fechando o assunto do camelódromo, com certeza, não é? Esse já está sendo providenciado. Eu tenho certeza que a equipe já deve ter ido lá, tá entendendo? Isso é um problema sanável, resolvível, não é? E é óbvio, né, que isso não pode acontecer. Nós temos que resolver o problema. Então, provavelmente, isso eu acredito que não vai ter custo à prefeitura, vai ser uma... Acredito eu que não. Né? Porque, na verdade, assim, a gente sabe que aquela região ali é uma região que alaga sempre, né? Já tiveram intervenções e aí eu não sei até que ponto realmente as galerias também têm a vazão suficiente para receber aquela água. Porque a rua ali, Barão de Amazonas, por exemplo, ela quando em dia de chuva mais forte, ela já vira naturalmente um rio. E aí você tem aquela região do mercado municipal também que fica sobrecarregada. Então, será que as nossas galerias hoje têm a capacidade suficiente para essa vazão? É só uma questão mesmo de sujeira? Porque realmente ali já era alagado antes de ter aquela obra. Rodrigo, o que a gente pode dizer a você é o seguinte: a ação não pode ser feita na ocasião. A ação tem que ser feita periodicamente. E a gente tem que hoje, não é uma coisa que a gente tem que interagir aí junto com o Vladimir, a gente tem que criar um setor de manutenção de galerias para que isso possa prevenir essas ocorrências. Nós não temos no histórico, não é, que haja uma limpeza de galerias, não é, desobstruídas que possam servir de forma adequada para toda a questão de escoamento e drenagem. Não é? Então isso tem que ser uma coisa preventiva. Não é? Se não for assim, fica complicado de você resolver na hora, porque você não sabe se está entupido ou não, não é? Se tem obstrução ou não. Acontece o fato, alaga tudo, aí você vai ver para consertar depois. Não é antes. Antes a gente tem que ter a certeza, não. A cidade está toda preparada para receber o que for. Você deu 2 exemplos aí. É a descida da ponte, que aí volta o mesmo problema parecido com o que aconteceu no camelódromo. Você tem ali uma ladeira. A força d'água é grande. O coletor não está absorvendo a velocidade que a água vem. Mas foi feita uma obra grande ali para isso. Foi. E terá que ser feita outra, tá? Fazer um piscinão, um troço qualquer ali para poder absorver essa água. Mas não foi feito um piscinão ali, ô Cláudio? Eu me lembro que ficou quase uns 3 meses interditado ali. Mas não sei se isso... Volta a questão, não sei se está obstruído, se não está... Como é que é? Não sabe. E a própria Barão de Amazonas é a mesma coisa. Vem a ladeira, não é? Então isso tem que ser uma ação de verificação, de vistoria, uma equipe vistoriando. Olha, precisamos desobstruir em tal lugar, assim. Então vai lá um grupo, uma equipe, vai lá distribuir, para poder a cidade poder absorver. Você sabia que aquela região onde está o viaduto tinha uma lagoa chamada Lagoa do Furtado? Onde é o Parque Alberto Sampaio. Então já é uma área de absorção completamente problemática até para isso, tá entendendo? Quer dizer, agora você tem ali a proposta de reformar aquela área de novo ali do Parque Alberto Sampaio, falando na Praça da Bíblia, né? E aí, Cláudio, você que é mais um projeto meu, um prêmio de arquitetura do Alberto Sampaio, um prêmio de arquitetura que eu tenho. Vivo rezando para ele voltar a ser como é que ele era. Tá, aquilo ali é fantástico, aliás, né? Projeto nosso também. Então não seria, talvez, né, antes de se fazer qualquer tipo de intervenção ali, né, tentar ver com essa obra mais estruturante, de se construir realmente um piscinão ali dentro e que fosse coberto, isso aí, alguma coisa que possa acontecer. O Edivar está falando aqui uma coisa interessante. Como a gente falou, eu conversava aqui com o secretário de Ordem Pública, de Segurança Pública, de Serviço Público, o Jackson, né, de postura. Eu falei para ele, Jackson, porque estava reordenando o mercado municipal, a região ali do Camelódromo, pela Beira-Valão, né, as Alves de Azevedo, subida da ponte Centro-Guarulhos. Ele falou, estamos reordenando ali e tal. Eu falei, rapaz, Cocó está reordenando, porque o governo tem 2 anos só. Mas a partir da reordenação, zerando os problemas, não é melhor ordenar do que reordenar? Não é mais barato manter uma equipe de fiscalização? E aí vem a questão do trânsito de Campos
vem a questão da postura do cidadão, do comerciante, que espalha cadeira. Tem um terreno aqui da Ricardo Quitete, com prolongamento da própria Formosa. A prefeitura vai ali e limpa aquele terreno agora, 8h21 da manhã. 9 horas já tem um camarada jogando um detrito ali, um entulho. Um sofá, um entulho, um ré de obra. Como, rapaz? Não imagina, mais para cá um pouco tem uma coleta desses entulhos. Eu vou entrar um pouquinho aqui agora na área do planejamento urbano e da infraestrutura para poder responder essa questão do escoamento. Antes de eu entrar só nessa questão, eu queria só a gente finalizar aquela região ali, né? Porque do shopping popular, rapidamente. Né? A gente fala muito da questão do mau cheiro lá daquela região, e o Cláudio falou, acho que o Cláudio estava se referindo ao esgoto, estava se referindo à questão que a gente sabe do chorume, das coisas do mercado que caem na rede. O cara lava a banca dele, o resto a maioria da peixaria, boca de lobo também tem. Dos mau cheiros vem da água que escorre da peixaria, do chorume de uma coisa que se estraga na banca, e o cara lava. Então isso é que vai para a galeria, e a galeria dá aquele cheiro, inclusive no canal Campos Macaé também, né, que acaba caindo ali. Realmente, como é que se pensa nisso? A gente falou isso ali, né, principalmente em relação ao que se fala do prédio do mercado, que hoje está sufocado pelo novo shopping popular e pela aquela proteção de zinco que tem ali onde estão as bancas. Você acha viável, provável e executável aquela obra de retirada daquelas bancas onde está hoje aquela parte de zinco e levar ela para um outro ponto da cidade? Olha, é uma situação que tem que ser dialogada. Não é uma coisa fácil, tá? Porque existe hoje uma descaracterização de posse, certo? Os permissionários, uns têm muito, outros têm pouco, né? E a gente está pensando... E terceirizam, tá? né? Porque terceirizam hoje em dia, né? Sim. Aí o que acontece, né? Justamente esse filtro tem que ser feito, tá? Para a gente ter a real dimensão dos usuários dali, tá? Eu acho que retirar aquela cobertura é prudente para que a gente possa novamente revitalizar o mercado, tá? Jogar o mercado agora com a frente dele para Beira Valão, tá? E criar uma grande esplanada ali. E já estamos, inclusive, em algumas tratativas sobre esse assunto, tá? Só não posso ainda desenvolver porque estamos iniciando essas tratativas. Mas que tem que sair dali, sim. Fala na Praça da República, atrás do rodoviário. Há um estudo, não está definido totalmente, tá? O prefeito está avaliando, fizemos um projeto, o prefeito está avaliando, tá? Para realmente, após o orçamento, custo, a gente ver se realmente é viável ir para lá ou dar outra alternativa e outra solução. Mas daquele jeito que está... Mas existe um problema do seguinte, a prioridade dele, de Vladimir, é a reformulação do mercado. A revitalização do mercado, tá? Para que isso possa acontecer, a gente tem que também ter uma solução para aqueles permissionários que estão no mercado, que deverão estar em outro lugar, senão a gente não pode reformar o mercado, tá certo? Ou temos que criar uma alternativa ali, provisoriamente, de talvez usar aquela cobertura ainda para o pessoal que está lá dentro vir para cá, para baixo, para fazer a obra lá, enfim. Tudo isso não está sendo muito fácil resolver isso por causa de toda essa estratégia, tá? E isso, além de... Não é só uma mudança urbana nem tampouco arquitetônica. É uma mudança de economia, né? Porque existe ali uma economia já implantada que tem que ser... Tem que calcular os riscos ali. Exatamente, tá? E também ampará-los no momento que houver a intervenção. Eu já conversei com permissionários ali, falei que teve permissionário que eu perguntei, há um projeto muito bom, a apresentação do projeto, já falei que é muito bom, para ser colocado atrás da rodoviária Roberto Silveira. Ele falou, só sai daqui morto. Pois é, olha só, você está vendo? Aí é o tal negócio. Isso da feira, tá? Né? Do mercado da feira. Não, exatamente. Aí você vê. Isso tem que ser negociado e tem que ser demonstrado para ele que ele vai para uma situação melhor. Claro, evidente. Tá? Agora, não é uma situação fácil. Não é mesmo. Tá? É por isso que a gente está ainda sem muitos alardes sobre esse assunto, porque estamos caminhando nas negociações. Tá certo?
Vamos falar rapidinho que tá faltando aí poucos minutos para poder... Embora a gente falou nem de meio ambiente... É covardia esse negócio. É tipo um jogo bom. Pois é. O Cláudio Valadares vem aqui e fala que tem que sair cedo. Se de repente tem mais 10 minutos aí. Tá, pronto. Falar rapidamente sobre mobilidade urbana. A gente viu algumas intervenções em algumas ruas aqui de Campos com um objetivo que assustou um pouco, né? A gente ia, por exemplo, pegava aqui a ouvidor, né? Ela antes tinha um sentido, ela passou a ter outro sentido. A Rua do Gás. Teve essas mudanças, mas outras mudanças também estão previstas, né? Principalmente no que o senhor já falou pra gente aqui em off, mas que eu gostaria que você falasse, principalmente em horário e entrada de aluno em escola. Né? Já tem um projeto piloto para já se iniciar agora nesse comecinho, em fevereiro. Queria que o senhor falasse sobre isso hoje, o que se pensa em relação... Olha só, nós observamos, né? Quer dizer, uma das questões da mobilidade urbana e o principal mote da mobilidade é a fluidez do trânsito, sem obstáculos, né? Sem barreiras, vamos dizer assim. Né? Então, nós temos algumas intervenções que foram feitas, de mudanças de trânsito, essa coisa toda, todas elas objetivando melhorar e qualificar a fluidez do trânsito. Né? Claro que isso, no início, sempre vai ter alguma resistência, não agrada a todos, mas depois, no costume, a poeira já passou, a nuvem já baixou, todo mundo já aceitou. Tá? Bom, existe, eu vou chegar onde você perguntou, mas só quero passar antes aqui, existe um plano, né, de mobilidade urbana sustentável, que foi aprovado com unanimidade pela Câmara, realizado por nós, em que esse plano resgata as vias projetadas em vários planos anteriores. Tá? Então, algumas intervenções vão ser feitas ainda para esse ano. Tá? O acesso Nordeste, a interligação das Usa-Mota. O que é o acesso Nordeste? Acesso Nordeste é o acesso que vem em direção ao posicionamento Nordeste, que tem intervenções, tá? Está no plano de 1948, que não foi realizado, que nós vamos realizar agora. E passaria por onde? Do tipo assim, a 28 de março ligar com a São Fidélis? Teoricamente, uma dessas ideias é essa aí, tá? Aí você tem interligação das Usa-Mota, novo acesso a Santa Rosa, trevo do Hospital São José em Goitacazes, Estilac Leal com a BR-101, aquele problema lá em cima, já está em negociação para desapropriação do galpão lá e de outra área, tá? Início do trecho da Nossa Senhora do Carmo, trecho 1, são 4 trechos, vai até lá atrás do Damas, tá? Ele inicia cá na 28 de março, a Nossa Senhora do Carmo, vai até o Damas. Trecho 1 está sendo providenciado, tem ainda obstáculos. Carmo, ela começa ali no Jockey? Aquela que começa no Jockey. Inclusive criando mais uma perimetral. Você está entendendo? Para desafogar. É dupla. Atrás do Dama, ela já quase sai na BR. Exato. Ela vai passar da BR, ela vai ao Dama. Né? Aí, Milton Frodov Barbosa, Ricardo Quitete, tá? Tudo isso com o objetivo de facilitar a locomoção da população. Tá? Outra situação também é a Marginal do Saco, Avenida Princesa Isabel, Winston Churchill e José Alves de Azevedo, a pista contrária à pista que já está realizada, até Achatuba. José Alves de Azevedo nós vamos prolongar, inclusive com uma obra... Sério? Aquela pista que desce da Formosa para 28, do McDonald's adiante. Até Achatuba. Nós estamos trabalhando nisso aí. Até o bairro, aquele bairro que foi criado ali do governo do Arnaldo Viana, é o Oswaldo Gregório. Achatuba. É Achatuba. Exatamente. E inclusive com a nova situação de arrimo do canal. Tá? Com a feitura do canal também, todo para lá. Não é? E Arthur Bernardes passa pela Arthur Bernardes e vai até Achatuba. Né? Outra coisa importantíssima, aí vai chegar na questão da educação aí do embarque e desembarque das escolas, é uma ação que a gente observou que qualifica o trânsito, protege os alunos e os pais otimizam esse processo de embarque e desembarque nas escolas. Hoje nós temos um levantamento de 78 escolas. Claro que não vamos realizar tudo isso, mas pelo menos na área central nós vamos otimizar agora um processo em fila única, com a liberação de estacionamento após as 17 horas, tá? E iniciando às 7 horas da manhã, que é a hora do fluxo que inicia as atividades matinais das escolas. Qual a intenção disso? Evitar as filas duplas, evitar, inclusive,
possíveis acidentes e estar em conjunto com uma ação. Essa ação é em conjunto com o IMTT e com a Guarda Municipal. Inicialmente, uma ação de instrução educativa. Caso isso não aconteça no tempo suficiente, nós vamos então botar o talãozinho para funcionar, tá? Porque tem que haver disciplina, tá? Eu só acho que Campos tem um problema crônico hoje, se você for fazer uma pesquisa mais profunda, talvez haja outras secretarias, mas vamos começar. Secretaria de Fazenda, Secretaria de Postura, Guarda Municipal, não tem contingente, não tem fiscalização, falta ser humano, falta Exatamente. matéria humana para trabalhar, ou seja, a prefeitura precisa fazer de forma imediata ou uma contratação ou um concurso. Eu não sei o que é possível. Está sendo pensado isso, Cláudio. Está sendo pensado? Porque você faz um projeto desse como você fez do camelódromo. Coloca lá, mas não tem uma fiscalização, não tem um acompanhamento. Você vai e faz uma sinalização, como o senhor falou aí agora, ou a gente estava falando internamente, para um problema também crônico em Campos, que é essa questão do trânsito com a volta às aulas. Os pais param para deixar os seus filhos, né, na porta dos colégios aqui do centro da cidade, dos bairros, tudo que é lugar. E forma fila dupla, o trânsito dá um nó. E sempre nas horas de pico. E aí você fala, se não houver também uma fiscalização, não vai haver uma melhora nisso. Isso nós estamos contando com isso, tá? Já alinhamos isso com a Guarda Municipal, tá? Ela já esteve no piloto com a gente, lá, no mesmo local, e eu pretendo ter uma ação mais incisiva quanto a esse aspecto. E já pode falar onde vai ser, já? Bom, hoje vai começar no trecho ali do PH, da Rua Salvador Correia até a Gil de Góis, na Alberto Torres para a Rua Conselheiro José Fernandes, no Batistão, e na Gil de Góis, da Conselheiro José Fernandes até Gil de Góis. Então, a partir de quando já não pode estacionar nesse lugar? A partir de segunda-feira, dia 2, ou na primeira segunda-feira, que nós estamos colocando as placas, colocando os tachões, tá? Já não vai poder parar mais durante o dia ali, tá? Ali é uma fila exclusiva para embarque e desembarque de estudantes. E eu já aproveito aqui, peço a colaboração da população em compreender essa ação, porque ela vai ser para otimizar o fluxo de tráfego. Quer dizer, ela não traz prejuízo para ninguém, só traz benefício. Tá? E uma outra coisa importante que o prefeito também já está com verba até alocada para isso, é que haverá a padronização das calçadas na cidade como um todo. Inclusive com todos os atributos de acessibilidade, tudo certinho, tá? Nós estamos desenvolvendo isso junto com o IMTT, tá? Ele deseja padronizar a tipologia das calçadas em todo o perímetro central da cidade. O Mário Filho, a gente tem vários comentários lá na nossa... O Edvar está comentando, o Marcelo Batista também, o Matheus Rodrigues, depois, se eu puder ter a oportunidade de olhar os comentários que está lá na nossa transmissão. Mas aí, já que você está falando disso, o Mário Filho está perguntando, quando vai acabar o estacionamento da Rua Formosa entre o Mercado Municipal e o Campo dos Goitacazes? Ele disse que era janeiro de 2023. Isso... está previsto para que a gente possa... está previsto para que a gente possa otimizar essa ação. Tá? Só estamos esperando o prefeito voltar para ele autorizar. Aí vai acabar o estacionamento ali? É desejo. Ainda há uma certa resistência, tá? Mas, olha só, volta a questão outra vez dos próprios comerciantes, não é? É natural, não é? É visto, é sabido que o comerciante quer parar, às vezes, com o seu carro na porta da sua loja. E ficar o dia todo. Ficar o dia todo. Eu acho que ele tem que ter a compreensão que, se eu tiver fluidez no trânsito, vai ser melhor. Não é? E ele vai ter que realmente, não é? Volta a questão do centro histórico. Nós temos que criar mais áreas de estacionamento no centro histórico. Tá? As áreas de estacionamento que possam absorver, inclusive, essa trajetória. Eu fiz um estudo lá na secretaria do mercado
até o centro, de quantos quilômetros, ou metros ou quilômetros ele vai andar. Eu não tenho isso de cabeça aqui agora, tá? Justamente para provar eles, você vai andar 500 metros, tá? Mas não é nada para você andar 500 metros. Do mercado até? Do mercado até o centro da Praça de Salvador. Praça de Salvador. Eu fiz um raio. Um roteiro ali. Um roteiro para poder saber se eles andam muito ou andam pouco. Estou falando os próprios lojistas. Não dá, não dá um quilômetro. argumento de convencimento. Não dá 1 quilômetro de jeito nenhum. A gente anda isso mole. Você está entendendo? Não, precisamos de andar. Precisamos andar. E então, essa ação está sendo estudada e esperando apenas a autorização do prefeito. E aí, rapidamente, já tem uma pessoa comentando, acho que é alinhado, que é o Matheus Rodrigues, acho que alinhado a tudo isso tem que melhorar o transporte público, que é uma outra coisa também que a gente sabe que é caótica, né? E é uma reivindicação, inclusive, dos comerciantes. Nossa secretaria tem um estudo, também não posso revelar aqui agora, porque ele é um estudo. O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte está atrelado a vocês? Hein? O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte é independente de vocês? Não, o IMTT é do nosso organograma, mas ele tem vida própria porque ele é uma autarquia. Ele tem presidente, vice-presidente, mas nós estamos integrados, né? Nós somos pensadores, eles são executores, e a gente tem um trânsito de integração muito grande. Tá? Olha só, nós estamos criando um veículo, vamos dizer assim, não é? De transporte público que vai fazer uma circular, tá? E pelos pontos mais importantes da cidade, para que a população possa usar um transporte público com conforto e eficiência. Estamos sendo ousados. Nós queremos que esses veículos sejam elétricos. Tá? Então, isso aí eu estou esperando também o prefeito chegar para a gente sentar com ele, tá? E já está tudo pronto, tudo programado, inclusive o próprio Edivar nos deu um caminho muito bom anteontem para que a gente possa viabilizar essa ideia, tá? E eu agradeço muito a ele pela contribuição e vai ser uma coisa surpreendente, tá? Que nós queremos que qualquer nível social possa ter um transporte público alternativo, não é van e nem o ônibus grande, tá? Que ele possa usar, só que de forma circular. Ele não tem ponto final, tá? Sim. Ele circula o tempo todo e atendendo as escolas, por exemplo, você tem um filho no Flamboyant, ou você traz ele de carro, para estudo no Easy Senza, você tem que trazer ele de carro, não é? Então esse transporte vai fazer essa função. Vai te dar conforto para você botar o seu filhinho lá no Flamboyant e ele descer lá no Easy Senza. Porque você fala, desculpa, Rodrigo, em vários países você vê, inclusive os filmes, empresários andando de metrô. Mas por que no Brasil os ricos não andam de ônibus? Porque não tem. Não tem. Como é que a gente vai andar de ônibus hoje? Uma alternativa, né, que possa ser ofertada, tá entendendo? Agora. Mas enquanto que existe, como melhorar? Já isso acredito que vai conseguir sair do papel? Olha, essa questão é uma questão que ela perpassa por nós, mas ela tem um outro viés, tá? É uma questão que é muito delicada, tá? Nós temos que intervir aí com duas classes diferenciadas, tá? E é uma situação um pouco complexa, vamos dizer assim, para a gente dar uma opinião agora aqui a você, tá? Mas estamos ligados no assunto, vamos dizer assim. A questão das estações é com os terminais são conosco, já estão sendo todos eles executados, tá? Ururaí, Travessão, e se não me engano... Goitacá aqui na Baixada aqui. Ururaí, Travessão e Donana. Os três, tá? Esses três já foram projetados, já foram orçados, já estão sendo licitados. Os sinais de trânsito também já estão sendo... Tanto que a gente cobrou aqui, né? Reformulados. Já foi a concorrência foi feita, já estão aí, já estão sendo... Parece que eu vi lá no Instagram do IMTT, sim, a postagem lá do pessoal mostrando os novos semáforos, inclusive muito bonito, por sinal. E além disso, vão disciplinar, identificando e ordenar novamente o trânsito, porque alguns pontos que ainda estão com conflito estão porque os sinais são antigos. Eles não têm a velocidade, eles não interagem diretamente com o tempo. Barão de Miracema com Beira Balão. Você passa pela Barão de Miracema, o semáforo está aberto.
Chega na beira-valão, 200, 300 metros depois, tá fechado. Aí fica aquele pare e siga. E tem outra coisa que o presidente do MTT trouxe aqui, né? Que é a questão que hoje, se você tem um semáforo com defeito, você tem que... O fiscal tem que andar a cidade para você saber. E a partir desses semáforos vai ser automatizado. Então, quando um semáforo der problema, já vai apontar no sistema onde está para que a solução aconteça de forma mais rápida, né? E a gente acredita que com os equipamentos novos também, essa questão de falhas... Com certeza... Bom, gente, é aquela história. Eu acho que em 2 anos nós caminhamos bem. Precisamos agora acabar com esse... ultimar o término da proposta, que vai se finalizar com a implantação dos novos sinais, não é? E com a intervenção, por exemplo, todas essas ruas que eu falei aqui, não é? São ruas que vão possibilitar melhor fluxo na cidade. São pedacinhos, às vezes, pequenos, que podem ser... a gente pode criar para ligar um ponto ao outro de uma maneira mais fácil, tá? Então, o MTT está muito ligado nisso, nós também lá, e acho que a mobilidade urbana tem caminhado bem. Essa questão do transporte público, certamente, nós vamos caminhar e vamos chegar numa solução bastante mais viável daqui a pouquinho. Tá? Só tem um problema. Qual? O senhor falou de 2 anos. O senhor tem como é que fala? Um bichinho mordendo no seu pé aí, que é o tal do tempo. Isso. Que o tempo corre contra tudo isso. A prefeitura hoje está muito bem, melhor do que antes, financeiramente falando, a gente sabe bem disso. A arrecadação voltou a crescer, a melhorar, com todos os problemas, infelizmente, mas pelo mundo afora aí, mas com o barril de petróleo mais valorizado, a gente acabou tendo mais participações especiais, que chegou até a ter zerada. Mas Deus sabe todas as coisas, tudo no seu tempo, tudo certo. E é isso, acho que em 2 anos dá para fazer, porque é uma transformação que Campos precisa passar profunda. E a minha maior preocupação não é com a capacidade de vocês, eu tenho plena convicção de vocês são capazes, mas a minha preocupação é com a população, entender essas transformações, mudar isso tudo. Eu já falei que eu sou a favor de radar, sou a favor de câmera nos semáforos, sou a favor desse estacionamento cobrado aqui pela prefeitura, né? Os parquímetros. Eu não poderia esquecer de falar uma coisa. Isso tudo só funciona se a população hoje começar a entender que educação no trânsito é muito importante. O que nós estamos assistindo hoje é um verdadeiro abuso, certo? Para você ter uma ideia, na descida da ponte Saturnino Brito tem aquele trevozinho que a pessoa entra, passa ali na Lapa, não é isso? Aquilo é para virar, não é? E quem está indo daqui para lá, quando eu vou para minha casa, tem uma pista que me privilegia entrar ali. Veículos fazendo aquele contorno para virar aqui. Sem contar que moto faz toda hora e todo dia. Tá? Então, isso começou a ter uma ocorrência muito maior da pandemia para cá, onde as motos foram todas elas otimizadas com os deliveries. Não é? Então, moto choveu aí para tudo quanto é canto. Então, você vê o sujeito passando em cima da calçada, não é? Principalmente esses que trabalham no delivery, tá? Você vê as motos não respeitando o trânsito. E os motoristas também, de certa forma, às vezes não respeitam o trânsito. Eu também só acredito nisso como uma situação realizada depois que a gente tiver organizado toda essa situação, não somente de sinalização horizontal e vertical, não é? Como a fluidez do tráfego. Não é? Você me perguntou sobre o tempo. O tempo é o senhor da razão, como diz o outro, né? Nós vamos trabalhar para isso, tá? Mas, vou brincar aqui agora, com certeza nós vamos ter mais 4 anos. E outra coisa, eu só queria finalizar aqui, que nós ficamos de falar, só para não faltar, por favor, é sobre meio ambiente. Pois é, tá? Eu ia falar exatamente isso. Eu vou falar rapidamente aqui para não... Por exemplo, né, nós temos algumas ações para 2023. Nós temos um projeto de arborização urbana com plantio de 2.300 espécies das principais ruas urbanas. É um projeto sustentável. Tá? Nós temos a estruturação da sede da APA do Morro do Itaoca, tá? Com uma sede administrativa, com um local para a guarda municipal e com um centro de informação.
Inclusive, lá também, o esporte, nós desenvolvemos um projeto para uma pista de voo livre, lá em cima, tá? Nós estamos com um problema no momento, que houve uma parte que desbarrancou lá, nós temos que acertar isso, mas o Morro do Itaoca, hoje como um grande mote de turismo, né? Nós estamos com essa situação lá para melhorar as condições lá do Itaoca. Projeto de implantação do óleo vegetal, implementação do plano de óleo vegetal usado em todo o município, a coleta do óleo vegetal, tá? É também uma medida sustentável. Implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental, feito lá, Promeias, tá? Feito lá pelo CEA, lá de Guarulhos, Centro de Educação, não é? Em parceria com o serviço público e com a educação, tá? Ampliação da coleta seletiva nas escolas. Ixi. Nós já pusemos 28 módulos em escola. Estou fazendo estou agendado para ir ao Banco do Brasil para tentar fazer uma parceria com eles, tá? Para eles nos ajudarem a gente multiplicar esses receptores nas escolas. São 240 escolas. Sim. Tá? Estruturação da cooperativa de reciclagem de resíduos. Estamos intervindo com os cooperativados para a gente organizar o sistema, para poder melhorar as condições de coleta para eles, tá? E eles também terem uma sobrevivência no setor melhor. O projeto de recuperação ambiental da microbacia do Rio Preto, tá? Com 2.000 hectares. Também isso está em desenvolvimento em parceria com a GEVAP e a CEVAP, tá? E nós tivemos aí um destaque... Aliás, quem está aqui assistindo a gente é o João Siqueira. Olha aí, isso aí. Nós tivemos um destaque no Norte e Noroeste, como o único município a conter aí o plano dessa forma, tá? Com destaque nessa aí. Capacitação dos técnicos para fiscalização e licenciamento ambiental, tá? E ações junto ao ICMS ecológico, né? Essa nós conseguimos no ano passado... colocar 3.700.000 nos cofres da prefeitura de arrecadação. Esse ano vamos passar para 5.600.000 pelas ações que nós estamos promovendo, né, na conservação e regeneração do aterro na Codim para o aumento do repasse do ICMS. Tá? E nós gostaríamos de anunciar, não é uma ação do meio ambiente, mas que eu gostaria de aproveitar, que nós vamos fazer o lançamento do Planta Online, que é o processo digital de apresentação de projetos para aprovação lá na Secretaria. Aí a planta não é planta de vegetação não, tá, é gente? É o programa da Planta Online, né? É o processo digital para aprovação dos projetos, inicialmente na medida dos unifamiliares e, posteriormente, logo a seguir, dos multifamiliares. Nós vamos fazer um evento... Desculpa, o que é uni e multifamiliar? Uni casas, residências, coisas menores, pequenas. E multiprédios, loteamentos, etc. E no dia 2 de fevereiro, nós vamos fazer um lançamento desse plano lá no SESEC, tá? A classe de engenheiros e arquitetos está toda convidada a conhecer e vamos fazer uma capacitação da operacionalidade. Acabou o papel, agora você não entra mais com papel, você vai entrar pelo digital, tem todas as suas respostas, inclusive passando por todos os setores envolvidos, meio ambiente, mobilidade urbana, EIV, tudo isso dentro do processo digitalizado. Quer dizer, estamos avançando bem. Inclusive, né? vai avançar também para os fiscais, né, que vão ter também esse estudo. Os fiscais vão ter a capacitação adequada para isso. E vão passar para o tablet, isso? Hã? É isso? É isso que você ia falar. Eles vão receber um tablet, tá? Esse tablet vai interagir com o programa, eles podem fotografar, eles podem mandar direto mensagem e também vai ter uma postura nova, tá? Que é uma placa da própria, que vai ser resgatada o projeto pelo programa, tá? O proprietário ou o dono da obra vai ter que colocar essa placa lá na obra. Essa placa é da prefeitura. A obra que não tiver essa placa, está fácil da gente saber se ela foi fiscalizada ou não foi fiscalizada. Entendeu? É o mecanismo que você tem de controle. Sim. De controle. Mas tem botar um QR Code lá na plaquinha também, né? Com as não, informações. Tá lá, ela é com QR Code. Então, ela tá é isso aí. O fiscal passa, já
Já sabe tudo ali direitinho, tá? Tá certo. Não, assim só volto para falar sobre isso, né? Porque afinal tanta coisa aí pra gente, assim que tiver tudo implantado, o senhor volta. Porque a gente consegue estender um pouquinho o programa depois das 9, né, Cláudio? De vez em quando a gente abre a sessão. A gente abusa aqui, mas mas como o senhor tem essa reunião 9 horas, a gente tem que liberar o senhor. Eu agradeço muito aí, estou à disposição de vocês, tá? Agradeço aí os ouvintes por esse momento. Né? E, embora, repetindo, nós somos uma secretaria silenciosa, mas somos robustos no pensamento. Né? Nós temos muita coisa para fazer nesse pensar a cidade e desenvolver as demandas. É o nosso principal mote lá, as demandas que foram de outro governo e que são necessárias para esse governo, não temos esse tipo de política de não fazer. Sim. As demandas deste governo e, quiçás, as demandas do governo para daqui a 30 anos. Sim. Tá? Que é o melhor de tudo. Que se alguém tivesse feito isso há 30 anos atrás, seria bem melhor. Hoje estaríamos aqui discutindo para onde vamos crescer, para onde vamos melhorar. E não em recuperar, reordenar e perdendo esse tempão. É uma pena que Campos não foi pensada para 20 anos, por exemplo. Exato. Mas vamos chegar lá. Se alguém tem que começar. Exatamente. Né? Infelizmente, os problemas foram se acumulando ao longo dos anos. Você tem hoje uma chuva, alaga tudo. Por quê? Porque o que foi feito para trás ou está sem manutenção, ficou sem manutenção, ou não teve uma ampliação, uma melhora. Você tem o trânsito mais lento, porque não houve nenhum trabalho feito com os semáforos. Então, quer dizer, só vai quebrando um galho. O transporte colapsou. Quer dizer, a única vantagem que eu vejo nisso agora, se é que é vantagem, é que como colapsou, zerou. Você vai começar do zero. Você pode começar do zero, mas aí é aquela história que a gente falou aqui, com boas ideias, com soluções viáveis, com a participação de todos, empresários e população. Inclusive, né, eu gostaria de destacar que tudo isso só tem efeito porque o Vladimir é um prefeito que nos deixou à vontade para que a gente propusesse o que fosse necessário para que a gente desenvolvesse a cidade. É pensamento dele, ele é uma pessoa futurista, um garoto, posso dizer garoto porque podia ser meu filho, não é? É o maior prazer. 35 mas eu tenho um filho mais velho que isso, mas o que acontece? Não é? É uma demanda que ele nos deixou bastante livre para a gente trazer para ele essas contribuições e ele com certeza pretende implantar dentro das possibilidades, né, tudo que for possível para essa cidade ter um novo norte, um novo desenvolvimento aí, ok? Perfeito, obrigado. Perfeito. Vamos liberar o senhor, porque o senhor tem que partir para a reunião. Obrigado. Grande abraço para o senhor, muito obrigado, bom dia. E agora a próxima aí, a gente segurar aqui vai ser Mansur. É outra pauta também. Se você puder dar uma colherzinha. E o que eu ia falar é o seguinte. No dia 2. Tá. Sim. A Prefeitura de Campos do Goytacazes, através da Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, pelo setor de aprovação e fiscalização de obras particulares, convida os profissionais, né, com CAUA, é isso mesmo? CAU e CREA, arquitetos e engenheiros para o workshop de apresentação do sistema digital Planta Online, 2 de fevereiro, quinta-feira, 15 horas. Pode ficar com você, manda uma cópia para mim. Vou colocar. Depois a gente faz a foto e vou colocar lá na Folha Online também, né? O pessoal acompanhar. Fechou? Show. E o que eu ia falar, eu acho que até nem precisa, mas o senhor sabe. E nesse processo todo de diálogo, essa ferramenta que é o rádio tem um papel fundamental. Com certeza. E vocês podem, naturalmente, contar com a gente, o Grupo Folha. É rádio, é jornal, é televisão, é rede social, tudo que a gente tem disponível aqui de ferramenta para que a gente possa unir essas novidades com as necessidades da população. Agradeço, um bom dia para você. Bom dia, grande abraço, Xará. Tchau. Fica com Deus. Ô, Rodrigão, final de contas, como é que ficou o show lá? Tem uns 5 minutos aqui só para fechar. A pauta com o Cláudio é sempre muito boa, né? Ele é experiente e conhece essa. É igual o Mansur conhece a cidade. Sim, eles estão juntos lá, justo. O secretário dele lá. Justo. Me diga aqui, e como é que ficou o show lá em Atafona? Em Gruçaí, na entrada de Gruçaí.
rolou bem, deu tudo certo. Olha, porque nos bastidores eu acabei não podendo ver. Assim, não deu grandes problemas, não. Mas eu Graças não sei a hoje. Deus. Mas hoje, por exemplo, hoje lá tem um show de Pedro Sampaio, que é um DJ famoso aí, né? Então, eu não sei como vai ficar essa questão do trânsito hoje lá, não. Acho que hoje lá é uma coisa que vai complicar. Né? A gente até estava olhando no próprio site da prefeitura para saber se já tinha informação sobre o fechamento, né? De que horas até que horas seria fechado, mas por enquanto ainda eu não vi isso definido. Né? Agora, acontece que o show está marcado para as 21 horas, né? E se fechar ali é a hora que as pessoas chegam pela praia. Então eu aconselho que as pessoas vá pela Rua do Sesc, porque provavelmente vai estar impossível de passar, até pelo show que é. Né? A volta no domingo, o trio elétrico até que não deu tanto problema, não. As pessoas conseguiram passar no domingo com uma certa fluidez, porque o trio elétrico não deu muita gente. Gruçaí não tem essa tradição de tri, por exemplo, como o Farol de São Tomé. Então, foi mais fácil de passar. Agora, hoje, realmente, é uma que vai ser... Acho a grande prova de fogo vai ser hoje, com o show do Pedro Sampaio, né, que está marcado para 21 horas, na sexta-feira, né, quando as pessoas estão chegando na praia. Então, vamos ver como vai ser. Para que dê certo. A torcida é o que nós sempre falamos aqui, que dê certo. A previsão é uma coisa, a torcida é outra. Meu caro Rodrigo, obrigado aí pela boa semana produtiva, com boas pautas, inteligentes sempre, e nessa tentativa nossa de cada vez mais levar o diálogo aí e apresentar aqui as demandas que nós temos, principalmente por ouvir a população, porque mesmo que a gente seja repórter, radialista, jornalista, a gente não acompanha tudo presencialmente, a gente tem as demandas, e da onde vêm as demandas é de quem vive cada problema. É muito melhor do que eu falar de um problema seu. É importante a gente trazer esse diálogo. Muitas vezes seria interessante a gente trazer o representante de um setor e de outro aqui. Claro. Né? Só que o programa, às vezes, também, pelo tempo que a gente tem, não dá. Mas acho que é importante isso, a gente dar essa oportunidade ao ouvinte, né, e também quem acompanha a gente depois na plena, né, de ter essa percepção do que está sendo cobrado, do que está sendo feito, e a gente tentar, acima de tudo, aqui abrir esse espaço para que a gente tenha uma cidade melhor. Né? Essa é a nossa proposta. Toda vez que a gente traz alguém aqui é com esse propósito, de contribuir para que a gente tenha um lugar melhor para se viver. Né? Então é isso. Quando a gente pensa nas pautas aqui, inclusive você que acompanha a gente, pode estar sugerindo suas pautas. A gente fica triste às vezes que algumas pessoas comentam determinados assuntos lá nas redes sociais. Não dá tempo. E não dá tempo de a gente falar. Por exemplo, Parque Saraiva, uma questão que sempre é trazida aqui pelo Marcelo Batista, que a gente sabe que já tem recurso. E a situação desses moradores estão bastante complicados. Quando chove, piora. Né? É um assunto que a gente gostaria de estar sempre abordando, trazendo. Né? Mas a gente quer dizer que o espaço está sempre aberto para as pessoas, inclusive sugestão de entrevistado. Se você tem um projeto bacana também, você desenvolve um projeto bacana na sua comunidade, conhece alguém que desenvolve um projeto bacana na sua comunidade, que mostre também que a gente não precisa ter essa dependência o tempo todo do poder público. O poder público tem suas obrigações, mas vive de ótimas iniciativas que podem ser feitas também pela comunidade, pela iniciativa privada. Então, se você conhece algum tipo de trabalho bacana, algo que você acha que vale trazer esse programa, você pode sugerir também lá através do Facebook ou, né, entrando em contato com o Cláudio no Instagram dele, no Instagram da gente rádio, aqui, né? tanto faz. Porque é importante isso, a gente diversificar esse espaço aqui para que mais pessoas possam estar mostrando o seu trabalho. Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem no departamento comercial, né, que é o meu número aqui, o Bruno dos Santos, falou, eu não tenho Face. Eu falei, manda aqui sua demanda. Ele já mandou. É lá de Ponte da Lama, tem um problema lá com o negócio de inundação. Vou passar para a secretaria aqui, para o pessoal responsável. Tá certo, Rodrigo. Grande abraço, bom final de semana. Amanhã, Folha da Manhã nas bancas e... Isso, cedinho nas bancas. Daqui a pouco estou indo para lá. Vamos trazer informação, amanhã já posso adiantar, claro, né? Sobre Arnaldo, quando estava fazendo online aqui, a gente brincava aqui, Arnaldo, Aloysio, né, e online, né? Um bom final de semana para vocês, bom descanso. Ele, Nogueira, você fala isso porque você está aí longe, quando a gente estiver perto, você não vai falar. Eu tenho plantão. Bom descanso, cara. Ainda tem plantão do online no domingo ainda. No domingo, que delícia. Que maravilha, domingo e domingo de verão. Tem escala de plantão no online, né? Então no domingo eu tô lá no online. Então... E domingo de verão é um espetáculo, né? Benção. Gente, bom. Amanhã, só adiantando, amanhã tem o Jornal Cedo das Bancas, né? A gente vai trazer, claro, informações. Eu sou lá responsável pela página de
de política, a gente vai trazer informações, inclusive, sobre a reunião que está tendo daqui a pouquinho, às 9h30, começa a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com todos os governadores. O governador Cláudio Castro vai estar lá. Cláudio Castro vai estar lá, inclusive acompanhado do André Siciliano, que é aí uma peça fundamental nessa interlocução entre o Estado do Rio de Janeiro e o governo federal. É o tal do diálogo, amigo. Isso. Que tem que ter. Se não tiver diálogo, tem confusão certa. Valeu. 9h01. Valeu, Marcelo. Amanhã não. Vira a boca pra lá. Segunda-feira estaremos de volta. O Rodrigo volta na terça. E aí sim, a gente segue com o nosso Folha no Ar. Obrigado a todos. Um bom final de semana para quem ouve o Folha no Ar. Para você que está ligado, continue ligado aqui na Folha FM. A gente segue aí com mais música e informação. O oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.